Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje, na nossa live, o tema vai ser dieta alcalina, água alcalina, e o que isso tem a ver com câncer, se é verdade, se é mito. Vamos explicar um pouquinho mais sobre tudo isso, como começou, né? Mas antes, vamos esperar o pessoal entrar, o pessoal chegar. Hoje, como eu sempre falo, do dia, né? O dia tá meio nubladoso, chuvoso. Tá chovendo, na verdade. E eu não gosto de dia assim, não. Mas a gente tem que agradecer a natureza, né? Pelo dia, pela chuva também que ajuda, né? A irrigar, ajuda a gente a gerar energia, né? Então, a chuva também é bom. Vamos esperar mais um pouquinho. Bom dia, Janice. Bom dia, Rose. Hoje aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio. Na verdade, em vários locais do Brasil, né? Uma parte é feriado, outra parte não é feriado, né? A gente teve aquele feriado antecipado por conta da pandemia, algumas coisas funcionaram e outras não. Então, uma parte do pessoal está de feriado, outra parte não está. No meu caso, a gente está em feriado porque as clínicas funcionaram normais e hoje consultórios e essas coisas não funcionam, bancos também não funcionam, né? Então, estamos em semi-feriado, né? Como foi mais antecipadamente um semi-feriado. Bom dia, Rosa, eu acho que eu já falei. Bom dia. Bom dia a Plurdes Kraus. Bom dia, bom dia. Bom, eu já acho que já dá para começar. Eu até comecei um pouquinho atrasado hoje, em ritmo de feriado. E, bom, vamos falar aqui, daqui a pouco o pessoal vai chegando também, vai ficar gravado também. Bom, hoje o tema é dieta alcalina. Antes de mais nada, só queria lembrar para vocês que estão aqui, tem pouca gente, mas ainda tô na busca do nome nessa live, pra gente poder ter um nome legal, ter um nome maneiro para poder depois colocar, né? Então já tem alguns nomes, até acho que são 4, 5 nomes. Mas vamos dar. Acho que ainda não encontrei nome, aquele nomezinho que é esse. Então vamos ver se a gente consegue os nomes, tá? E é só ir mandando sugestão aqui embaixo do vídeo, pode mandar sugestão depois no vídeo salvo, no YouTube também. E mandando sugestão também no direct também pode mandar, tá? Por mensagem privada. Bom, bom dia, Tati. E no vídeo, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre dieta alcalina, água alcalina, qualquer coisa alcalina, só não vamos falar de pilha alcalina, né? Porque ninguém come a pilha alcalina. Espero que não. Mas a gente vai falar sobre essa questão de alcalino, ácido, o que é isso? E o que isso tem a ver com câncer? Bom, eu vou dividir em duas partes, tá? Alguém já ouviu falar de coisa, a dieta alcalina ou água alcalina? Coloca aí nos comentários para eu saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esse tema, dieta alcalina, água alcalina, que eu também posso ir comentando aí durante a live, tá? Então, se tiver alguma dúvida nesse tema, pode ir falando aí, deixando nos comentários. Bom, dieta alcalina, o que é isso? O que é alcalina? O nosso sangue, ele tem um pH. pH, o que é o pH mede? Começando lá bem do básico. O pH mede o equilíbrio entre a acidez e o básico. O básico é o contrário de acidez. Tanto o ácido tanto o muito ácido quanto o muito básico, ele queima, né? Então se você pegar, por exemplo, qualquer ácido muriático, sabe? Por exemplo, tem um ácido que é muito utilizado. Ele queima.
se você pegar soda cáustica, a soda cáustica é extremamente básica e ela também queima, né? Então, tanto o ácido quanto o básico queimam. Bom dia, Mônica. Continuando aqui. Então, o nosso corpo ele trabalha numa faixa neutra, que ele não é nem ácido nem básico. E essa faixa é o pH que a gente chama. O pH neutro do nosso corpo ele fica em torno de 7,35 a 7,45. Essa é a faixa média do pH do nosso corpo. Então, o nosso corpo não é nem ácido nem básico. O nosso corpo ele tem um mecanismo de controle desse pH. Por quê? Várias condições de saúde, tanto doenças quanto condições normais, eles têm condição de alterar o nosso pH para ácido ou para básico, né? Então, determinados tipos de alimentação se tornam o pH ácido, determinados tipos de alimentação podem tornar o pH mais básico. E aí, quando a gente fala básico, a partir de agora eu vou falar alcalino, né? Para poder ficar mais fácil de entender dentro do tema que a gente está falando. E doenças, né? Tem doenças que deixam o nosso pH mais ácido também. E mais alcalino também. Mas é mais comum deixar o pH mais ácido. E aí, por exemplo, só que o nosso corpo ele é inteligente, né? Ele tem mecanismos de proteção. Tentando simplificar para não ficar muito complicado, a gente tem basicamente dois mecanismos de proteção, que é o pulmão e o rim. Tá? Quando o organismo fica mais ácido ou mais básico, a gente pode eliminar esse excesso de ácido ou esse excesso de base pela respiração, através do CO2. Né? Se eu eliminar mais CO2, mais gás carbônico ou menos gás carbônico, eu altero o pH do sangue, então ele fica mais ácido ou mais básico de acordo com a necessidade, né? Para equilibrar, para corrigir. E o rim, eliminando o bicarbonato que a gente tem no sangue. Então ou a gente segura o nosso bicarbonato, ou a gente elimina o nosso bicarbonato. E esse equilíbrio entre gás carbônico e bicarbonato, ou seja, entre pulmão e entre rim, ele mantém o pH na nossa faixa equilibrada ali em torno de 7,35, 7,45. Quando a gente tem um pH fora dessa faixa, a gente tem doença. Eu trabalho no CTI, né? Vocês sabem que eu trabalho no CTI, terapia intensiva, de Covid, não Covid também, mas agora nesse último ano só Covid, e a gente vê muitos pacientes com pH 7,25, a gente tem até tolerado um pH mais ácido, 7,25, mas tem pacientes com pH de 7, pH de 6,9, isso é praticamente incompatível com a vida, né? A pessoa com pH de 6,9 está praticamente morrendo. Então, assim, a gente tem que corrigir para poder voltar para o pH normal. Tá? E por que eu estou falando isso? Nada do que você faça numa situação de saúde normal, que você coma, que você beba numa água alcalina, numa dieta alcalina, vai deixar o seu pH, o seu sangue, o seu corpo mais ácido ou mais básico. O seu pH o seu corpo vai ficar dentro da faixa de 7,35, 7,45. Tá? Então, a dieta alcalina, a água alcalina, não vai alcalinizar o seu corpo, não vai deixar o seu corpo com pH de 8, de 9. Por quê? Por que a gente precisa trabalhar nessa faixa de 7,35, 7,45? Porque as proteínas do nosso corpo, as enzimas, todo o funcionamento do nosso corpo, ele funciona melhor dentro dessa faixa. Se eu ficar mais alcalino do que isso, ou mais ácido do que isso, o seu corpo não vai funcionar direito, as suas enzimas não vão funcionar direito. Então todo o funcionamento do seu metabolismo não vai funcionar direito, seja mais alcalino ou mais ácido. Então não vai passar dessa faixa numa situação de saúde normal, que é o que a maioria das pessoas tem, certo? E qual é a relação disso com o câncer? Bom, isso a gente vai dividir em duas partes, né? Sempre dividir em partes para ficar mais fácil, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas aí, vai deixando nos comentários. Deixa eu dar bom dia pro pessoal que chegou também, Tavares Girlene, Márcia Mettler, HN Coro. Então, bom dia pro pessoal, deixando suas dúvidas aí. Bom, o que tem a ver a relação com o câncer? Mas vamos pular para uma outra história. Muito lá no início do século passado, né, 1900 e pouco,
foi descoberto que o meio onde as células tumorais vivem é um meio mais ácido, né? Então viram que ele tem muita acidez em volta daquele meio. E aí se acharam que aquele meio ácido gerava o câncer. Então, o que pensaram? Eu tenho que alcalinizar o meu sangue, alcalinizar o meu corpo para não causar o câncer, né? Só que isso foi um erro que foi perpetuado e existem muitos erros na medicina antigos, né? Que até hoje em dia se perpetuam cada vez menos, mas de vez em quando volta isso, né? Esses erros de raciocínio. Por quê? O que foi descoberto? Que essa acidez do sangue, ela é do meio das células ali do tumor, é uma consequência e não é a causa. Por quê? Os tumores, eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Tá, beleza, vou explicar essa pergunta. Os tumores vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e aí começa a não chegar sangue. Os vasos sanguíneos às vezes não dão conta de entrar dentro do tumor, né? Eles não conseguem entrar lá. Então dentro lá do tumor fica um meio sem sangue, sem oxigênio. E aí quando não tem oxigênio, as nossas células elas começam a ter que consumir, gerar energia, que a gente chama de gerar energia anaeróbica, sem oxigênio. E aí o subproduto de um metabolismo das células sem oxigênio é uma coisa que vocês já ouviram falar, que é o ácido lático, que é o lactato. E aí então, quando você tem células crescendo sem oxigênio, vai gerando ácido lático. Ácido lático, então, ou seja, já gerando um meio ácido. Então o ácido é consequência de um crescimento do tumor de uma forma rápida e desordenada, sem uma chegada de sangue suficiente. Não é o ácido que está causando não é o ácido que está causando o câncer, não é a acidez que está causando o câncer. Até porque, no geral, no seu organismo, no seu sangue, na maioria dos locais onde não tem o tumor, você está com seu pH equilibrado dentro daquela faixa de 7,35, 7,45 que eu expliquei, porque todos os mecanismos que eu expliquei. Se você pegar o sangue de uma pessoa com câncer e botar no aparelho de gasometria, o pH vai estar 7,35, 7,45. Dentro do tumor que vai estar um pouquinho mais ácido. Por quê? Porque não chega sangue lá e aí não equilibra, não consegue equilibrar por conta dos mecanismos que eu falei, certo? Então, a acidez não causa o câncer. Assim como a alcalinidade não protege o câncer, porque você não vai conseguir alcalinizar ali o meio tumoral, certo? Então essa é a grande dúvida que as pessoas têm, que as pessoas ficam em dúvida ali sobre o que está causando, se vou alcalinizar, vou prevenir o câncer. Bom, aí a gente tem a outra parte, né? A outra parte da explicação, que aí já respondendo a pergunta da Mônica Andrade. Então, quando o organismo está mais ácido, mais doenças crônicas, sim e não. Na verdade, vamos lá, o organismo não fica mais ácido, isso que eu queria ficar na cabeça de vocês. Não é o organismo que fica ácido. Repitam comigo aí, na cabeça de vocês. O organismo não fica ácido, o organismo não fica alcalino. Em situações de saúde, que é a maioria de vocês. De novo, o organismo não fica ácido, o organismo não fica alcalino. Ponto. Mas o que tem a ver essa questão de uma dieta alcalina e de uma água alcalina? Muito bem. A gente pode ingerir alimentos e a água é só um plus, né? Só um além, mas mais com a dieta. A gente pode ingerir alimentos que vão gerar no nosso organismo resíduos ácidos, certo? Que o nosso corpo vai fazer o quê? Vai ficar com ele mais ácido? Não. O nosso corpo vai eliminar esse excesso de acidez, né? Então, por exemplo, o que é muito comum de gerar muita acidez são as proteínas, né? Os aminoácidos, principalmente os sulfurados, eles podem gerar excesso de acidez no organismo. Só que esse excesso de acidez no organismo não vai ficar no organismo, ele vai ser eliminado pelos rins, principalmente, né?
Então, o nosso corpo não vai ficar ácido, mas vai ter um excesso de ácido que vai ser eliminado, certo? Então, o que é comum gerar essa acidez? As proteínas, né? Muita proteína e algumas leguminosas também, alguns cereais, na verdade, principalmente os cereais, trigo, trigo, né? Aveia, isso tudo consumido em excesso. E bom, é o que gera excesso de acidez. E o que gera excesso de alcalinidade, né? O que gera uma alcalinidade? E aí também a gente não vai deixar o nosso organismo alcalino. A gente vai consumir coisas que vão gerar resíduos alcalinos, resíduos básicos, que também vão ser eliminados por nosso organismo. E aí esses resíduos, o que costuma gerar esses resíduos? Potássio, magnésio, cálcio e sódio. Então, tudo que tem muito disso vai gerar excesso, alcalinidade, que vai ser eliminada depois também. E aí, o que tem muito disso? Frutas, legumes e verduras. Nossa, então eu tenho que parar de comer carne? Não. Você tem que ter uma dieta equilibrada. Equilibrada, porque você precisa da proteína, mas você tem que consumir as frutas, verduras e legumes para você gerar um equilíbrio. Então, tudo na vida é o equilíbrio. Então, você não tem que consumir uma dieta alcalina, nem uma dieta ácida. Você tem que ter uma dieta equilibrada, tendendo um pouco mais para o alcalino, porque você vai consumir mais frutas, legumes e verduras. Mas não necessariamente eu quero alcalinizar cada vez mais o meu organismo. Isso, na nutrição, a gente chama do PRAL, né, que é o Potential Residual Acid Load, que é o resíduo ácido da nossa dieta, né? Quanto que a nossa dieta está, eu não me lembro se o termo é esse mesmo, agora me fugiu a cabeça, mas é o quanto que a nossa dieta gera de resíduos ácidos que vão ser eliminados pelo rim, mas não vão ficar no nosso corpo, o nosso corpo não vai ficar alcalino nem ácido, mas é o equilíbrio entre esse excesso de ácido e esse excesso de base, de alcalino, que o seu rim vai ter que trabalhar a mais para eliminar. Esse é o problema. Se você consome muitos alimentos que vão te gerar um excesso de ácido, você vai ter que utilizar mais alcalino para equilibrar e seu rim vai ter que trabalhar mais. Agora, se você consome uma dieta equilibrada entre acidez e alcalinidade, você não vai ter nenhum excesso de nenhuma nem de outra. Então, seu rim não vai ter que trabalhar mais. Entenderam? Então isso não vai forçar o seu organismo a trabalhar mais. E o que isso tem a ver com câncer e com doenças crônicas? Tem estudos que mostram que uma dieta com excesso de acidez, ela está associada a algumas doenças, principalmente doenças crônicas. Por isso que sim, tá? Tem alguma associação com doenças crônicas. Por exemplo, se você tem um excesso de ácido, para equilibrar esse excesso de ácido e deixar o seu corpo neutro, que é o que sempre acontece, o seu corpo pode utilizar substância dos ossos para poder equilibrar, né? Então pode roubar cátions, né? Que a gente chama, que são cargas positivas que vão gerar alcalino, que vão gerar umas substâncias alcalinas no sangue para equilibrar essa acidez e depois ser eliminado pelo rim. Então você pode ter enfraquecimento dos ossos, né? Você pode ter algumas associações com alguns cânceres. Se eu não me engano, tem associação com câncer de mama, uma dieta com excesso de ácido, né? Então é uma meia verdade, porque o seu corpo não vai ficar ácido. Isso as pessoas pregam como se fossem como se fosse uma coisa assim: não deixe seu corpo ácido, alcalinize seu corpo. Não é bem assim a verdade biológica, a verdade fisiológica. A explicação, né, é técnica, que eu estou tentando simplificar para vocês. O corpo não fica ácido nem fica básico, mas uma dieta com excesso de acidez vai forçar o seu corpo a trabalhar mais, a eliminar essa acidez. E esse excesso de trabalho no seu corpo está associado também a algumas das doenças crônicas, sim. Diabetes, obesidade, osteoporose e alguns tipos de cânceres também. Mas também por quê? Se você for olhar, se você for pensar, o que eu falei? Uma dieta que tem um excesso de acidez, ela é
tem muitas proteínas, né? E uma dieta com excesso de alcalinidade, ela tem muita, o quê? Frutas, verduras e legumes, que é o que a gente sempre preconiza numa dieta mais saudável, numa dieta anti-câncer, que eu falei para vocês, uma dieta anti-inflamatória, que eu já falei para vocês no outro vídeo, na outra live. Então, no final das contas, a dieta alcalina é uma dieta saudável que a gente sabe, é aquela dieta mediterrânea que a gente já falou. Então, é isso, não tem muito mistério. Né? Você não adianta ficar querendo comer o alimento que vai te alcalinizar mais. Tá? Então, é bem diferente. Pergunta da Mônica, então o excesso de glutamina e whey poderá trazer complicações futuramente? Lógico, sim. O excesso de proteína, sim. Se ele não vier acompanhado de um excesso, que não vai ser excesso, mas um excesso de frutas, verduras e legumes para equilibrar, vai ser ruim. Então, o que é excesso de glutamina e excesso de whey? A gente tem que ver a necessidade. Isso é uma outra pergunta. Muitas pessoas falam, eu vou treinar, eu entrei na academia, compro meu whey e compro minha glutamina e vou tomar. Para quê, gente? O whey, glutamina, é só uma fonte de proteína. Você pode consumir uma fonte de proteína com comida, com carnes, com proteínas que a gente precisa, né? Carnes são os mais fáceis, né? Então, o consumo de whey, de glutamina, tem que ser utilizado de uma maneira ordenada, de uma maneira calculada, né? Então, você tem que ir no nutricionista, nutrólogo, para a gente ver se você já ingere a quantidade de proteínas ao longo do dia necessárias para o seu organismo. Você não precisa tomar whey, não precisa tomar glutamina, isso vai ser excesso. E esse excesso, se não vier equilibrado de um outro consumo de frutas, verduras e legumes, pode causar problemas, vai deixar o seu organismo com certeza mais tendo que trabalhar com esse excesso de cargas ácidas no organismo, tá? Isso pode ser até um tema que a gente pode falar, a relação ali entre o whey, glutamina e o câncer, que só de antemão, assim, glutamina, a gente tem que tomar muito cuidado no câncer, tá? Então, quem tem câncer, e o whey também tem que tomar muito cuidado com quem tem câncer. A gente não costuma passar whey para quem tem câncer. Então, espero que eu tenha sido claro, explicado para vocês aí. Eu acho que eu tentei explicar mais de uma forma tranquila esse tema, tá? É um tema um pouco complicado da parte técnica de explicar, tá? E tem muitos mitos, né? Tem muita gente que prega, tem muitos conflitos de interesse. Por quê? Porque as pessoas, tem muita gente que vende, principalmente a água alcalina. Então, eu vou vender um aparelho para você aqui que produz a água alcalina, e aí essa água alcalina vai alcalinizar o seu corpo. Não vai alcalinizar o seu corpo. O seu corpo nunca vai ficar alcalino nem ácido se você tiver com saúde, tá? Mas aí só isso você já fica, nossa, meu corpo tem que ficar alcalino. Não, você tem que ter um equilíbrio de alcalino e de básico, talvez um pouquinho mais pro alcalino, um pouquinho de desequilíbrio pro alcalino, mas se você já fizer isso com uma alimentação saudável, variada, não tem problema. Ninguém vende uma dieta alcalina. Vou vender aqui para vocês um pão alcalino, porque não é lucrável, né? Não é rentável. E se você comer frutas, verduras e legumes, isso é alcalino. Então, tem uma coisa milagrosa aqui para vocês que custa 10 mil reais, que são frutas alcalinas. Não, gente, é comida saudável que a gente sabe que vocês têm que comer, né? Então, dieta alcalina e água alcalina. Se você puder consumir água alcalina, ok, tudo bem. Mas é um equilíbrio, né? Não adianta você também se entupir de comida que gera resíduo ácido, né? Com aquele prau ácido que eu falei para vocês. Então, eu como muita carne, eu como muito farinha de trigo, que é cereal, que também vai gerar muito pão, que vai gerar muito resíduo ácido, e aí eu vou me entupir de água alcalina que vai equilibrar. Não é isso, entendeu? O que a gente tem que consumir os flavonoides, os vitaminas, os minerais, todas as substâncias boas. E bom dia, Michele, que bom te ver aqui. A gente tem que consumir o excesso, os flavonoides, o que eu falei, as vitaminas, os minerais, tudo que tem nas frutas, verduras e legumes também. Então não é só uma questão de ser alcalino e ser básico. É tudo que vem junto com os alimentos alcalinos, né? Então por isso que vai prevenir o câncer você ter a dieta alcalina? Vai.
mas não é por aquele mecanismo que eu expliquei para vocês da acidez lá, que não tem nada a ver, né? E é isso. Aline Farias, tem um câncer e a Nutri passou o whey para mim. Bom, isso é uma questão até que eu estava discutindo num grupo de nutricionistas no outro dia. O ideal é que o nutricionista que acompanha paciente com câncer seja nutricionista oncológico, tá? Por quê? Tem umas peculiaridades, tem umas especificidades bem detalhadas assim de pacientes com câncer que é diferente de pacientes normais, tá? Dependendo do tipo de câncer, você até pode passar um whey, mas você tem que ver se a pessoa precisa. É sempre ideal trabalhar com alimentos naturais. Se precisar de um complemento de proteínas, tem whey, por exemplo, whey, proteína vegetal, né? Proteína vegetal em pó, que é um pouquinho melhor que o whey para quem tem câncer. Então, ou então, dependendo do tipo de whey, você pode até usar o whey isolado ou hidrolisado. É um pouco melhor do que o concentrado ou que o blend de whey. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque ele pode, teoricamente, ele pode estimular o crescimento de alguns cânceres. Então, é preferível evitar em quem tem câncer, né? Às vezes é preciso você dar um complemento que a pessoa não está conseguindo comer direito a quantidade necessária de proteínas. Aí você pode partir para outros tipos de whey ou outros tipos de proteína vegetal, certo? Tati, a água alcalina é só um plus, então. É só um plus, simplão um plus. Se você tem uma alimentação equilibrada, tudo na vida é equilíbrio, né? No budismo fala que é o caminho do meio. Então, tudo que é o equilíbrio. Se você tem uma dieta equilibrada entre proteínas, entre carnes e entre legumes e verduras e frutas, você vai estar ali com o teu equilíbrio. Então, você tomar água alcalina vai ser só um plus. E a água alcalina não vai corrigir o mesmo exemplo que eu expliquei para vocês. Come churrasco, eu como churrasco pra caramba, como pão e tomo água alcalina, agora eu estou equilibrado, não tenho nem acidez, nem alcalinidade, eu estou saudável. Não, gente, tem um monte de coisa além disso, né? Então, a água alcalina é só um plus. Se você já se alimenta legal, você tomar uma água alcalina vai ser legal também. Não é errado, mas não é um milagre como as pessoas que vendem. Né? A Mônica, sim, a proteína de ervilha ajuda nos casos de sarcopenia, exatamente. É um tipo de proteína vegetal também que pode ser utilizada. Agora, só falando uma coisa que vocês podem pensar aqui também, que já me perguntaram alguma outra vez. Então tem que ser vegetariano? Não, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu não sou adepto do vegetarianismo. Você consegue ser saudável sendo vegetariano, mas você consegue ter uma alimentação muito ruim sendo vegetariano também. Então, se você for um vegetariano sem orientação, você pode estar se alimentando muito ruim. Você lembra que eu falei que o que gera resíduo ácido também são os cereais, né? Então, se eu me entupir de pão, me entupir de quiche, né, de queijo, e, enfim, se eu me entupir de farinha de trigo, que é vegano, se eu me entupir de batata frita, que é vegano, que é vegetariano, eu vou estar com excesso ali de acidez também, né? Então, não é uma questão de parar de comer carne. A questão é o equilíbrio. Sempre na vida é o equilíbrio, tá? Como eu sempre falo aqui pra vocês. Certo, gente? Hoje eu me estendi um pouquinho mais, porque também eu comecei um pouquinho mais tarde. Hoje pra mim é feriado, então também não tem problema, né? Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui. E lembrando duas coisinhas. Queria pedir para vocês continuarem dando as sugestões aí, como eu falei no início, dando sugestões de nome para a nossa live. Já tem algumas, mas eu quero encontrar aquele nome assim que eu falo, é esse nome. Então, conto com a ajuda de vocês, estou pensando também. E eu queria que vocês me ajudassem também com os temas, né? Então, eu estou anotando os temas que vem à minha cabeça aqui, às vezes nas consultas, perguntas dos pacientes, tudo, mas se vocês estiverem também pensando em alguns temas, tiverem dúvidas, ou alguma coisa que eu queira falar que vocês queiram saber, assim, vocês me mandam mensagem no direct, ou botam nos comentários embaixo que eu vou anotando e a gente vai falando aí na sequência. E o que mais? Bom, falar sobre câncer de intestino e glutamina, tá? Beleza, tá? Vou anotar.
Talvez seja um tema não muito longo, mas a gente pode. Às vezes eu vou pegar 2 temas mais curtos e coloco na mesma live também, dá pra gente fazer isso. E vamos tirar uma fotinho, que eu queria que vocês também printassem a tela aí do celular e depois postassem no Stories, assim, falando da live, tá? E para poder ajudar a divulgar e mostrar nos Stories a live. Então, vou dar uma pausa aqui, vou fazer um print meu também, assim, aí vocês tiram um print e quando terminar a live vocês postam no Stories de vocês, para ajudar a crescer. Vamos lá? Eu sempre travo o celular quando vou fazer esse print. Eu nunca consigo fazer esse print direito. Nem acho que eu fiz, mas espero que vocês tenham feito aí. E vou até ficar mais um pouquinho aqui. É isso, gente. Vou anotar. E, bom, espero vocês sexta-feira, na próxima live que a gente vai ter. Não sei o tema ainda, vou escolher aqui. E aí a gente se vê na próxima sexta-feira. Não esqueçam de dar os nomes da live. E não esqueçam de printar e postar. E comentem aí. Comentem aí. Avisa para quem não conseguiu assistir que a gente tem também os vídeos no YouTube. E a gente coloca os vídeos no YouTube também, lá no meu canal do YouTube. E aqui também no IGTV. Mas é muito bom assistir ao vivo, que aí vocês vão comentando e a gente vai se falando. Vou respondendo as dúvidas de vocês sobre o tema, a gente vai gerando mais assunto aqui, é bem legal que essa interação que a gente enriquece, muito mais do que às vezes eu ficar falando sozinho aqui, falando uma palestra, né? Então a gente enriquece a live, tá bom? Então é isso, agora eu vou, porque senão eu vou ficar falando um monte de coisa aqui e não vou. Então até mais, gente, valeu, tchau, obrigado aí, obrigado pelo feriado, bom feriado para quem vai de feriado, bom trabalho para quem vai de trabalho e tchau.